muita gente se limita, não, eu não vou nem tentar, porque eu não tenho nem experiência. Tenho zero experiência, eu não vou nem vou nem ter a oportunidade de ser chamada. Aí que você se engana. A gente tem que ter a mentalidade de criar as oportunidades. As oportunidades, elas não caem do céu, Sim. não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso 28º ABcast. Eu sou o Jorel. Aqui é a Lana. Eu sou Juliana. E hoje o tema será Impulsionando sua carreira farmacêutica. Os melhores investimentos que o farmacêutico pode fazer. Então, se você é um farmacêutico que está tentando fazer uma transição de carreira, quer impulsionar a sua carreira, fica aqui nesse ABcast que ele é para você. Então, vamos começar a nossa linda conversa, né? E aí eu quero fazer uma primeira pergunta realmente do início. Como que foi o início da carreira de vocês? Alana, eu acho que a Alana depois Ju. Mas Alana, como que foi esse teu começo? Me diga. Bem, eu considero, a propósito, fazer aqui um parênteses, eu tô amando meu J1 e J2. Gente, não foi proposital, tá? Não foi. Vamos deixar claro, o Jorel imitou. Não, você me imitou. Pijama. Só trocar o B1 e B2 pro J1 e J2. Estou adorando essa dupla de amarelo. Bem, eu considero que a minha carreira iniciou não após a minha graduação, né? Quando eu peguei o diploma de farmacêutico, bem antes. No meu segundo semestre de faculdade, na realidade, no meu primeiro, eu já encarei, né, o meu estágio, que eu peguei um estágio na farmacescola, como um emprego. Eu já me portava como farmacêutica ali. Não sabia nem o que era farmacêutica, mas já me importava. Uhum. Só que, ok, né? Farmácia, escola ainda dá aquele claim, né? Nós éramos de fato tratados como estagiários, mas começou mesmo, minha carreira iniciou real na transição do segundo para o terceiro semestre de faculdade, quando eu ingressei numa indústria farmacêutica. A carga horária era de 30 horas e eu não era tratada como estagiária. Uhum. Né? De fato, eu era braço direito da minha chefe, né, que ela era gerente de produção de um laboratório de injetáveis para medicamentos e vitaminas, né, para a área animal. E foi lá onde eu considero que minha carreira iniciou. E foi lá onde eu considero que foi uma grande virada de chave. Eu não estaria aqui se não fosse essa experiência que eu passei. E é porque nessa época foi na UFC, né? Uhum. Também. É porque nessa época a gente ainda não tá nem nas cadeiras específicas, né? Foi Não, bem no início mesmo, né? Foi Segundo, bem no terceiro início. semestre, não tá nem nas Ela cadeiras foi voltadas para farmácia mesmo. Aprendendo as coisas da área enquanto fazia, mas realmente a nossa carreira ela começa na faculdade, né? Tem muitas pessoas que acreditam que a carreira só começa quando você sai, mas na verdade o que você faz, os rumos, as aptidões, tudo começa na faculdade. Às vezes a pessoa se acomoda, né? Eu vou... E assim, muita gente falava, Alana, tu é louca, como é que tu vai dar conta, né? Foca nos teus estudos, né? Uhum. Não sei, mas eu queria já ir para o mercado, né? Também pelo dinheiro, claro, porque eu sempre quis ser independente, não queria ficar dependendo de... Eu recebi uma mesada, mas não queria ficar dependendo 100% de mesada. Então, foi muito importante esse meu contato no mercado durante a graduação, né? Além de eu ter esse emprego, né? Uhum. Eu ainda fazia cursos. Eu lembro que teve uma vez que eu chorei, inclusive, porque eu tinha, sei lá, a gente, quando entra na graduação, a gente vai pegando. Eu acho que a primeira vez que eu tive um contato com o mundo, né? Assim, eu comecei a andar só, eu andava só com minha mãe, né? Aquela coisa, sim. 18 anos, enfim. Hoje o pessoal, né, 12 anos já tá
Enfim, depende muito da criação. Mas o fato é que meus 18 anos foi quando eu entrei na faculdade e comecei a ter mais independência. E eu comecei a fazer um curso à noite na Unifor. Eu saía lá do PC? Do PC ou do Porangabuçu. Do PC. Algumas vezes do PC, que eu já tinha cadeira eu ainda tinha cadeira no PC. E eu levava mais de 1 hora para chegar lá na Unifor. É assim, eu acho que são quantos quilômetros? Vocês têm uma ideia? Do Porangabuçu pra lá deve ser uns 10, mais ou menos. Uns 10. 12. Só que em horário de pico, né? Uhum. Então, além de toda a parte dos treinamentos que eu recebia nessa indústria, eu também ainda buscava conhecimentos em paralelo, né? E é isso, eu acho que o início da minha carreira foi exatamente aí. Ju. É assim, né? Como você falou, Jorel, tem pessoas que realmente já buscam durante a faculdade, tem pessoas que não, né? Que focam nos estudos e tudo, para depois, né, de se formar, né? Cada um, né? Isso é normal, tudo bem, né? Cada um tem suas escolhas. Um ponto que eu acho interessante a gente ressaltar. Tem muitas pessoas que trabalham e estudam porque precisam. Então, assim, não se sentir culpado também de não conseguir fazer uma iniciação científica. Um estágio. Pois é, mas pega a tua experiência profissional que você esteja tendo, sei lá, como balconista de uma farmácia. Mas pega isso como seu começo, né? Você tá fazendo alguma coisa também. Sim. Não é porque você não tá fazendo algo literalmente dentro da faculdade que talvez você esteja até ganhando mais experiência, talvez não, com certeza, do que quem está somente assistindo às aulas e ponto. Né? Que essa é uma realidade dos cursos de farmácia, né? Tem muitos balconistas, muitos manipuladores cursando farmácia. Então, tem o seu emprego, tem a sua faculdade, né? Às vezes tem casa, tem marido, tem esposa, tem filhos. Então, assim, é claro que é importante o estágio e tudo, né? Mas, né, cada um na medida do possível. E tem aquelas pessoas que realmente preferem só começar a carreira depois de diplomado, né? Mas, assim, eu já fui mais parecido com a Lana. Eu fiz o UFC também, né? E as primeiras cadeiras, as básicas, lá no campus do PC. E eu lembro que naquela época eu já queria fazer alguma coisa, porque às vezes, né, tinha algumas lacunas de horário, tinha uma cadeira e só daqui a 2 horas teria outra cadeira. Né? E o PC era longe para mim, né? Não dava tempo de voltar, de ônibus, né? E eu lembro que eu me interessei, por incrível que pareça, por química orgânica. Aí eu fui monitora de química orgânica, então eu já comecei, né? Aí me senti assim, ótima, porque no LPN, que é o Laboratório de Produtos Naturais, né? Para fazer análise de fitoativos e tudo, e assim, eu achava o máximo, porque já me foi dada uma responsabilidade que eu nem sabia que eu já tinha aquele conhecimento todo, entendeu? Porque no início do curso de farmácia são muitas químicas e geralmente as pessoas têm, né? Uma aversão, um pouco de aversão. Medo. A gente não vê a hora de chegar na farmacognosia, farmacoteca, farmacologia, nas farmacos, né? Foi a parte que eu mais gostei da graduação em farmácia foram as químicas. Pois é, eu adorava as químicas, então, enquanto, né, tem as pessoas que preferem, de repente, ir estudar na biblioteca ou ficar conversando mesmo, quem mora perto ir em casa, né, e tal. Eu já busquei ser voluntária e depois fui bolsista do CNPq, fui bolsista de monitoria, né, depois do CNPq lá no LPN. E quando foi para as cadeiras mais específicas, eu continuei, né, como a área de farmácia é muito ampla. Eu lembro que eu estagiei um pouco como voluntária na parasito, não gostei muito, na microbiologia também não gostei muito. Aí acabei sendo bolsista do CNPq na farmácia escola, na parte de controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Legal, Ju. Né? Mas assim, eu achei muito importante uma frase que você falou, Alana, que assim, já se sentir profissional, mesmo você sendo bolsista, mesmo você sendo estagiário, né? Porque você ali é um profissional, né? Você não é formado, mas você já é um profissional farmacêutico da área de farmácia, né? Então, eu lembro que a primeira vez que a gente apresentou em congresso e tudo, né? Eu estava morrendo de medo, nervosa, mas assim, adorei essa parte da vida acadêmica. Da vida acadêmica, né?
Então, e quando eu me formei, fiz a prova de seleção do SAC da Pague Menos, né? Fui, né, estagiária da Pague Menos, fui estagiária também do Hospital das Muita Clínicas. coisa, hein, tia? Não, assim, eu não me formei no tempo, eu não repeti nenhuma cadeira. Eu também não, eu nunca Mas fui eu pra F. Pois é, nem eu, mas eu não me formei no tempo. Eu fui pra F. Não, não fui pra F. fui. Mas eu me formei um semestre depois, porque eu me atrasei mesmo, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Tinha que estudar, aí tinha uma época que eu tinha que estudar, tinha o hospital, tinha o SAC da Pague Menos, que na época era 24 horas, então para dar tempo eu fazia as trocas lá com o pessoal, ia dar plantão noturno, né? Hoje em dia não é mais 24 horas, mas naquela época era. Ia para o plantão noturno porque eu não queria largar nada, até que foi afunilando e eu realmente tive que escolher, né? Mas assim, eu acho que eu aproveitei bastante para já sair tendo assim, uma visão mais ou menos do que quer. Por exemplo, análises clínicas, eu já sabia que era uma área que eu não queria, né? Porque como é muito amplo, né? Como eu falei, é muito amplo, né? Eu quis conhecer um pouco de cada para me decidir em qual área eu ia focar. Já eu, durante a faculdade, eu não consegui, interessante, fazer muitas coisas. Tentei. Eu fiz monitoria de química orgânica, né? Eu fui monitor de química orgânica 1 e 2. Moisés, se você estiver vendo, tchau. Tchau não, oi. Saudades. E eu tentei fazer iniciação científica, Aproveita e envia o vídeo pro Moisés e já pede pra ele se inscrever no canal. Verdade. A propósito, se você não tá inscrito, se inscreve aqui, deixa o teu like e comenta aqui como foi o teu início de carreira, pra gente ver o que você espera da tua área, como você quer crescer. Deixa aqui no comentário pra eu ler. Sim, E aí eu tentei fazer iniciação científica, mas E aí eu era da particular, da Unifametro, né? E aí era bem mais... A gente precisava fazer uma prova de seleção que era extremamente concorridíssimo. Muito concorrido. E aí eu tentei algumas vezes e não passei. Tentei estágio extracurricular, enviava currículo, fazia a seleção e não conseguia. Então, quando eu comecei a ter a experiência foi quando eu fui para os estágios curriculares. E aí eu acho que a primeira vez que eu me senti realmente como farmacêutico, quando eu fui pro banco de leite do Hospital Albert Sabin, Hospital Infantil, né? Que aí eu entrei lá, né? Era eu, mais a minha colega da minha instituição e mais 3 pessoas de uma outra instituição. Então era muita gente para tentar pôr a mão na massa. Aí eu fui uma vez, aí as outras pessoas preferiam ficar só olhando. E eu fui fazendo. Teve um momento onde eu dividia todas as atividades com a farmacêutica, que era responsável pelas análises. E eu fazia, alguma técnica, tinha alguma dúvida em alguma amostra, eu respondia, eu chegava a fazer relatório, enfim, eu comecei a fazer coisas que nenhum outro estagiário fazia. E ali eu realmente me senti como farmacêutico, foi muito bom. E aí minhas experiências ali se encerraram e eu só comecei a realmente entrar no mercado mesmo, empresas, foi quando eu saí da graduação, né? Então tua carreira começou mesmo quando você fechou a graduação? Isso, na verdade, um pouquinho antes, né? Porque o que eu fiz de investimento para entrar realmente na área, né? Porque a Alana, ela foi de indústria e depois foi para uma farmácia. Daqui a pouco a Alana conta. A Ju, ela foi para drogaria. Foi. Como eu era estagiária, né? De uma drogaria. Quando eu me formei de cara na drogaria, né? Fiquei na drogaria. Nos meus últimos semestres, eu quero muito ir para uma farmácia com manipulação. Só que eu sinto que tu tinha um desejo de entrar na área. Porque eu adorei a cadeira de farmacotécnica. Eu não estudava farmacotécnica. Eu assistia a aula,
Aí eu de vez em quando lia o livro. Isso. Eu lia o livro. Eu lia uma vez só. E aí a aula tranquila. Então sempre foi uma aptidão minha. Então eu quero ir pra farmácia com manipulação. Ok. Aí eu parei, mas eu não tenho curso nenhum nessa área, não tenho nada. Aí eu achei quem? O Manipule. Tu deu um Google, foi? Ou tu viu algum cartaz? Eu acho que eu tinha feito... Lembra que eu falei que eu não passei pra nenhuma entrevista de estágio? Eu me candidatei pra entrevista de estágio aqui. Sério? Como assim? E o meu currículo não foi nem chamado. Pai do E olha só, né? Olha onde ele está hoje. E aí eu acho que eu comecei a acompanhar algumas coisas. E aí eu devo ter visto pelo Instagram o Manipule. E eu fiquei acompanhando e comprei. Na verdade, eu não, né? Porque eu tinha R$0. Eu pedi pra minha avó passar no cartão dela. Ela parcelou em 12 vezes. E tua avó aceitou de cara, porque o Manipule, né, quando você pede para o pai, para a mãe, né, eles naturalmente vão querer saber, né, realmente vai valer a pena. A minha avó, a minha família como um todo me apoia muito. Então, ela, Jorel, tu quer um livro? Quero esse. Jorel, tu quer um curso? Eu pago. Ela sempre me apoiou muito. Então, e assim, era o presencial, né? Então, era um investimento que eu ia fazendo cursos. Então, não era tipo um dia só, né? E aí... Era uma vez ao mês. Ao mês, 2 dias, né? Que era no final de semana. E aí eu fui fazendo o curso aqui. E aí, quando tava no terceiro módulo, eu acabei a faculdade. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu fiquei esperando a colação de grau. Um belo dia num curso, a Lana falou: Jorel, depois eu quero conversar contigo. Gente, tu nem lembra, né? Não lembro, tô revivendo aqui a história. Jorel, eu preciso conversar contigo. Tá bom. Aí eu fiquei aqui, assisti, aí depois a Lana me chamou pra fazer um serviço específico que era um formulário. Aí eu comecei um formulário aqui, um formulário ali. E a questão eu lembro que tu fez uma monitoria. Foi mas antes, não foi, não? Foi. Não, a monitoria foi depois? Depois, foi. Tem certeza? A monitoria foi em fevereiro. Que foi durante o vacation, né? E aí, de serviço em serviço, monitoria. Aí eu fui fazendo mais coisas. E estou aqui agora em tempo integral. Né? Olha isso, né? Olha isso. Esse case do Jorel serve para mostrar que você não vai deixar de ter oportunidades por não ter experiência. O Jorel tinha 0 experiência, mas eu vi nele um potencial. Eu acho que eu sei por que tu falou, tu veio aqui. Porque eu tava no meu último semestre, faltando pouquíssimos meses. E eu tava aqui, eu tava aqui conversando com o pessoal e falei assim, gente, eu tô morrendo de medo de eu me formar e não ter um emprego. Eu faço qualquer coisa. O que me botarem pra fazer, eu faço. Eu acho que o TikTok viu isso. Foi. Aí, tanto que eu acho que foi no dia seguinte que tu falou. Isso foi quando? Foi final de 2019. Foi no segundo, terceiro módulo, eu acho. Aí eu acho que também vai muito da postura, de como você vê, entendeu? Assim, por exemplo, você está num estágio, você está num curso. Comportamento. E outra coisa, pode parecer besteira, mas vestimenta. Entendeu? Sim. Você vai para um estágio, vem aqui, é a sua vez. Não quero. Igual o Jorel comentou que os outros estagiários só queriam ficar de longe, vendo. Não é a área que você gosta e tudo, mas é isso que faz o diferencial. Desde a sua vida acadêmica, você já tem que se mostrar, né, profissional. Pontos que me chamaram a atenção no Jorel. Comportamento, ele sempre era um dos primeiros a chegar. Sim. Sempre ele participava das práticas. Sim, adoro.
e muito criativo, né? Que é uma massa mesmo, não é ficar só vendo, né? Porque você vê uma coisa, você fazer sabe outra. quando a pessoa está ali se dedicando. Então, muitas vezes muita gente se limita, não, eu não vou nem tentar, porque eu não tenho nem experiência, eu não vou nem investir nesse curso porque, sei lá, eu tenho zero experiência, eu não vou nem ter a oportunidade de chamar. Daí que você se engana. A gente tem que ter a mentalidade de criar as oportunidades. As oportunidades, elas não caem do céu. Sim, não. Então. Dificilmente vai vir uma pessoa e falar, vem aqui trabalhar na minha farmácia. Dificilmente. Pode acontecer, pode, mas não é tão rápido assim, né? Não é tão fácil. E pode até acontecer se você se destacou, né? Você hoje está ali naquela empresa, naquele hospital, como foi o caso do Joré, tudo como estagiário. Depois, né, um ano depois, 2, você coloca um currículo já como farmacêutico. Né? Se você não tem um histórico bom, né? Se você lá na época do estágio, né, não mostrava interesse, né, não tinha produção, interesse mesmo, dedicação, quem me garante, né? Você não muda, é isso que eu estou tentando dizer. Sim. Você é profissional, você não é o verbo estar, você é. Sim. Isso. Né? E tem um ponto também que é muito importante frisar. A questão Aí eu vou pegar o meu exemplo, né? De que eu entrei na indústria e eu não tinha nem a disciplina de farmacotécnica. Então eu percebo que muitas vezes as pessoas elas se acomodam no sentido de que, não, eu não vou começar a estagiar, não vou buscar emprego na área, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Por exemplo, no caso do estágio, né? Se eu fosse pensar, eu não tenho nem cadeira de farmacotécnica, como é que eu vou fazer esse estágio? Eu simplesmente me joguei, né? Literalmente me joguei. Mas é o que a gente a gente vai buscando se desenvolvendo em paralelo. Porque quando a gente cita aqui investimento, não é só investimento, comprou um curso, tudo bem, é investimento. Mas de repente você se oferecer para um estágio voluntário, né? Chegar numa disciplina que você goste, né? E pedir para observar, pedir para estagiar naquele laboratório, mesmo que de forma voluntária, isso também é um investimento na sua carreira. Total. Eu vou aproveitar, né, esse gancho para falar aqui, se você quer saber como você pode ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos, alavancar a tua carreira de uma vez por todas, mesmo que você tenha zero experiência, eu te convido a participar da Jornada da Manipulação Magistral. Clique aqui nesse link e se inscreve, tá? É 100% online, 100% gratuito. E lá, com certeza, vai ter um conteúdo assim que eu vou entregar inédito, inclusive, muita coisa eu não falei em eventos anteriores, não abordei em eventos anteriores. Então, vai ser uma oportunidade para você que quer virar essa chave, assim como o Jorel, assim como a Juliana e assim como eu virei, né? Então, teve esse meu investimento com Manipule. Mas, por exemplo, Alana, tu lembra assim de um investimento que tu fez que fez muita diferença ali na tua carreira, talvez ali no começo? Teve algum assim que você lembra? Teve, e é por isso, Jorel, que eu considero que a minha carreira mesmo, o início da minha carreira foi nessa indústria e foi o meu grande investimento, né? Foi a oportunidade. Foi um investimento de tempo, né? Por quê? Porque assim como a Ju, eu tive que abrir mão de parte das minhas disciplinas. Eu tive que pagar o preço de demorar a me formar. Porque na UFC é tempo integral, a gente tem cadeira de manhã e de tarde, né? Sim. Tanto que a Alana citou que o curso que ela fazia do outro lado da cidade era à noite. Sim. É puxado. Era muito puxado. E aí teve um semestre que eu lembro que eu tive que escolher apenas 3 disciplinas. E meus colegas falavam, tu é louca. Como é que tu vai atrasar a faculdade assim, né? E eu queria entrar, eu queria a oportunidade de trabalho. Esse foi um ponto, né, que eu investi meu tempo, né, na experiência, investia em paralelo em estudo também, né, fazia sempre alguns cursos em paralelo. E teve um outro ponto que fez muita diferença, que foi
logo após sair dessa indústria, na graduação ainda, né? Não falo nem de farmacêutica. Farmacêutica eu fiz vários outros, mas investimentos em estudo, né? Por quê? Porque, embora eu tivesse uma experiência na graduação, eu ainda era muito verdinha, né? Então, por exemplo, eu não sabia manipular uma base. E eu já era farmacêutica. As bases lá da farmácia eram tudo prontas, eram bases prontas. E eu tinha essa dor de aprender a manipular bases, por exemplo. Então, eu fui buscar, investir em cursos que não tinham aqui. Hoje temos, né, o Manipule aqui em Fortaleza, mas não tinha nenhum curso aqui rápido, prático, não tinha. E aí eu tive que ir para São Paulo, né? A primeira experiência que eu tive de imersão prática, inclusive, foi com um grande amigo, né, o Kleber Barros. Fiz uma imersão com ele, né? Foi nessa época, então? Não, quando eu me formei. Ah, tá. Eu tô falando quando eu me formei, né? Tá. Sobre que sim, o grande investimento foi investimento de tempo na minha carreira, né? Na faculdade, porque eu tive que abrir mão de algumas disciplinas, passar mais tempo na graduação. A gente abre mão de família, de fim de semana, quando faz um curso desse, né? Exatamente. No final de semana, né? Não é todo mundo que tem essa disposição, né? Isso. Posteriormente, quando eu me formei, né? O curso que eu fiz com a mão na massa, prático, não tinha curso online como Manipule, né? Que faz muita diferença. Eu tive que me deslocar para São Paulo e assim, eu pedi uma tia minha, que eu nem tinha tanta proximidade, pedi para ficar lá. Nossa, pegava ônibus lotado, enfim, era uma loucura, mas tive a ousadia e fiz acontecer. Aí eu queria falar sobre um segundo investimento que eu fiz na minha graduação. Esse foi um investimento mesmo em dinheiro. Porque quando a gente pensa em investimento, a gente pensa só no dinheiro, né? Eu falei, meu primeiro investimento foi tempo. Segundo, dinheiro. Juntei, né? O que eu ganhei o que eu ganhava aí de bolsa não era bolsa, era um salário. Acho que era praticamente um salário mínimo que eu ganhava nessa indústria. Só que ainda não era o suficiente para eu realizar um grande sonho, que foi fazer um intercâmbio. E eu me desenvolvi muito como pessoa também nesse intercâmbio. Gente, meu pai tinha até condições, mas eu não queria que ele financiasse 100%. Na verdade, ele me ajudou, mas eu busquei tudo que eu tinha para fazer acontecer esse intercâmbio. E além de eu fazer esse estágio, sabe o que eu fazia nos finais de semana para juntar dinheiro? Isso eu já estava no finalzinho dessa experiência, passei 2 anos nessa indústria. Eu ia panfletar lá na Beira-Mar. Lembro até quanto era R$35 a hora. Eu e uma amiga minha, a Natália, que eu conheci ela lá da faculdade. E eu lembro de uma vez que 2 colegas da faculdade me viram lá na Beira-Mar. Assim, não sei se o olhar foi de pena ou foi de... Mas eu nunca me vitimei. E detalhe, eu fazia escondido do meu pai. Porque ele não sabia. Ele não sabia, só minha mãe não ia deixar. Né? Eu botava sabe aquelas fardas, era tipo como se fosse farda de frentista e ficava lá panfletando, né? Muito interessante isso. E por que foi um grande investimento no intercâmbio? Porque eu destravei não só no inglês, eu tinha muita dificuldade com a língua. Eu tinha um objetivo claro, você ter clareza, uma visão de futuro é muito importante, né, para você ir selecionando quais passos você deve dar. Como eu tivesse experiência em multinacional, era uma multinacional indústria, eu já visava ter uma carreira na indústria, né, naquele momento. Depois mudou total. E eu pensava, poxa, eu preciso destravar meu inglês. E a única forma que eu via era fazendo intercâmbio. Mas o intercâmbio, ele entregou muito mais do que isso. Por quê? Porque eu fui trabalhar, eu trabalhava e estudava. Mais uma vez, não queria depender 100% do meu pai, né? E lá, enquanto eu estava lá, ele não mandou, eu me sustentava, eu ia trabalhar. Eu fui trabalhar com o quê? Um camareiro de hotel. Sim. Foi uma experiência tremenda, uma experiência incrível. No começo eu chorava, porque tinha um número de quartos para
bater, né, como metas, era bem difícil, né? Era bem difícil. A língua, a comunicação e tudo mais. Então, para mim, esses foram os dois maiores investimentos que fizeram toda a diferença no que eu sou hoje, né? Aí tem os pós, né? Quando eu virei farmacêutica, eu acho que 30% a 40% do que eu ganhava ia para investimentos, não só em cursos técnicos, né? Técnicos eu fiz bastante, mas também para a área do empreendedorismo, gestão. Eu lembro que no Sebrae eu fiz um curso de gestão de estoque, que me ajudou muito como farmacêutica. E é sobre isso, né? Assim, a gente não pode parar. E tu, Ju, fez o quê? Na época ainda da faculdade, tinha muitas jornadas e simpósios, seminários, Sim. né? E geralmente à noite ou no final de semana, né? Então, eu achei bem interessante quando a Alana citou tempo, porque realmente a gente acaba que doa, que investe. Sim, tem. Nessa troca de tempo, Está disposto a de repente tempo. uma sexta-noite, um dia à noite, um final de semana, né? Você não tá com a sua família, não tá na praia, né? Não tá com os amigos e tá ali, né? À noite estudando e tudo. Então, eu acho que também se enquadra em mim essa questão do tempo, né? E um investimento que eu acho que foi um investimento foi que, diferente do Jorel, quando eu saí da manipulação, eu não queria. Quando eu saí da faculdade, eu não queria manipulação, né? Eu era do saque, fui para filial de drogaria. Carreira firme na drogaria, tava adorando, né? a drogaria. Na época da cadeia de farmacotécnica também não me interessei tanto, né? Então eu vinha de drogaria mesmo, né? E a história é bem interessante, vou resumir aqui. Teve um dia que eu me encontrei no mercantil com uma amiga minha que tinha se formado comigo, e nessa época eu tinha saído da drogaria, estava em casa. Aí comentei com ela e tudo, e ela era de uma farmácia de manipulação. Aí eu em casa ainda, né, ainda estava no seguro, né, ainda estava, tipo assim, tirando férias, né, porque né, já estava muitos anos na drogaria. E aí ela me ligou, Ju, tu ainda tá disponível, que vai aparecer uma vaga aqui na empresa que eu trabalho. E eu sabia que tu não tinha experiência. Sabia. Né? Aí eu disse que não tinha, né, e tudo experiência. Ela, não, para filial e tudo, não é pro laboratório, né? Olha isso. Para manipular em si. Porque se fosse para manipular em si, eu acho que ela nem teria me ligado, né? Mas frente de loja, tudo, é para filial. Aí eu ainda fiquei meio assim, né? Mas enfim, né? O que eu pensei, né? O emprego tá vindo bater na minha porta e eu não vou, né? Só porque é uma área... Foi uma oportunidade que não é fácil, né? Pois aí eu fiquei meio assim, com medo e tudo, mas eu fui, né? Meti as caras e fui. Tive a ousadia de ir para um ramo que eu não... Um lado da nossa profissão que eu não, até então, tinha tido interesse, né? Aí fui para a filial, fiquei vários anos lá, comecei a me interessar pelo laboratório, querer aprender uma coisa aqui ou ali, né? E o outro grande investimento que eu fiz, né, foi o tempo, né, na época da faculdade, essa disposição, essa ousadia de mudar, né, de estar ali estagnado e tudo, né? E de repente só procurando drogaria veio essa chance, né? E eu meti as caras. E teve uma época também que eu entre uma farmácia de manipulação e outra, né? Eu tava pensando, não, eu tô há tantos anos na manipulação, não sei os constituintes de uma base, né? Não sei isso, que às vezes fica ali na rotina. Era no automático. No automático, a gente fica na rotina ali de frente de loja e não é nem a falta de interesse, é tempo mesmo, aquela correria, né? De frente de loja, de atendimento e tal. A gente fica sem tempo de ir para essa parte mais técnica, né? Aí não... assim, fica difícil você estudar ali na rotina, né? Fica. Buscar informação. Fica difícil estudar ali na rotina mesmo, né? Então, você sabe que esse ativo é nesse creme, esse ativo é nessa embalagem, então, mas né, você não tem muito tempo de estar pensando por quê. Então, eu comecei a me interessar de ir para o laboratório, né? Eu era de filial, de tirar. Aí eu comecei num sábado de folga, né? A gente tinha uma escala de folga. No sábado de folga eu comecei a ir para o laboratório, na matriz, né? Curiosidade, tudo. Depois numa farmácia de manipulação menor eu comecei a entrar mais no laboratório.
Aí um belo dia eu tinha saído da farmácia, fui pro conselho, nosso conselho de farmácia resolveu algumas coisas e vi o anúncio do Manipule 5.0. Foi. Sim. Me chamou a atenção aquele vários quadradinhos, né? Porque era modular, né, na época. Vários quadradinhos assim com os módulos, me chamou a atenção. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu tirei até uma foto. Aí nessa época eu estava em casa, eu fui atrás, comecei a me informar, comecei a seguir e olhar. Aí demorou mais pra... Foi lançada uma turma. Aí eu não. No presencial, né? Não, no online já. Já no online. Aí eu sem trabalhar, né? Aí não, muito caro. Sem trabalhar não posso fazer. Aí comecei a seguir. As vozinhas, né? Eu não mereço fazer um curso desse. Como é que eu tô sem trabalhar e vou fazer um investimento desse e tudo. Aí fiquei, aí acompanhar o canal e workshop e jornada. Aí abriu outra turma. Alguns meses depois abriu outra turma. Aí eu não, quer saber? Eu vou fazer. Quer dizer, vendo pelo lado financeiro, né? Se passaram o quê? 3 meses, vamos supor, e eu ainda estava, né? Fora do mercado, teoricamente era para eu querer. Aquela vozinha ia dizer agora que você não pode mesmo. Né? Mas eu perguntei, não, pelo menos eu tô com tempo, vou me dedicar, né? Aí realmente fiquei meio assim de parcelar, né? Milhões de vezes no cartão. Aí tava na dúvida. Aí quem me fez decidir foi a Alana. Ela ligou pra ti, não foi? Aí a Alana, né, já me acompanhava e tudo. Aí... Mas tu tinha feito o de representante antes? Tinha feito de representante, né? Quer dizer, aí assim, né? Eu não, vou aproveitar, talvez seja uma dica para eu mudar de área. Aí fiz o curso de representante, fiz acompanhamento de currículo e tal. LinkedIn, era aluna da AB, né? Tem até vídeo no canal aqui, né? Sobre a mentoria de currículo que tu tava buscando se recolocar. Era. Aí assim, não, vou aproveitar e mudar um pouco de área. Aí comecei a pensar nessa área de representante. Aí depois comecei a seguir, me interessar por manipulação, né? Pela farmacotécnica mesmo. Aí a Alana, Ju, eu vi que você começou a comprar, porque quando abre o carrinho, acho que vocês têm como ver, né? Que a pessoa clicou lá no compra e voltou, né? O que está acontecendo? Eu, não, porque é muito caro, tô meio assim, aí enfim, né? Foi aquela gota d'água que faltava para eu me decidir. Aí fiz e assim, foi fora, né, tempo, dedicação, foi um outro grande investimento que eu fiz, não só financeiramente, como de aprendizado, de evolução de carreira, porque aí, quando eu entrei novamente no ramo magistral, já era outra farmacêutica Juliana, né? Não era aquela farmacêutica Juliana do automático, isso é assim, mas por quê? Não sabe, né? Não, isso é assim por causa disso, dessas características, dessa estrutura química, né? Dessa carga iônica e tal, né? Eu já sei o porquê das coisas, né? Já sei ensinar, tanto que eu gostei muito dessa área de treinamentos, né? Lá na farmácia que eu tô hoje, no período da tarde, né? Eu faço esses treinamentos, gosto de fazer testes. E eu percebo que você é bem querida, né? Pelos técnicos, Ju. Sim. Tem um fã-clube da Ju lá. Pois é. E Ju, falando assim sobre... Porque na história da Jo, eu vejo muito uma mudança de realmente você sair de tudo numa área. E você drogaria, uma área, né? pois é, da drogaria. E que tu foi para uma área que muitos têm medo, né? Que é a manipulação. E se sentem incapazes, né? Isso. Por não ter tido a experiência da Eu faculdade. não tinha nem medo, eu me sentia, como a Ana falou, incapaz, porque por mais que você tenha farmacotécnica 1, farmacotécnica 2, você faz ali um gel bem rápido, uma base bem rápida, tem noção de capsulamento, mas tudo assim bem rápido, né? Sim. Então só em ter aquele pensamento, não, mas o paciente vai fazer uso daquele medicamento que eu fiz, entendeu? Você não está no balcão de uma farmácia entregando o medicamento que foi feito lá em outro estado, lá na indústria, né? Você nem viu como é que isso de Goiás, né? Você está só entregando, digamos assim, e ali na manipulação você está fazendo, né? Você é o responsável se tiver algum problema, né, que venha acontecer com o paciente. Então, eu vejo que muito colega tem esse medo, junta com o fato de a graduação às vezes não dá, né, ser muita teoria,
pouca prática. Então, né, eu consegui quebrar essa barreira, né, de ingressar mesmo sem ter experiência, né, e depois, né, peguei gosto e a partir do Manipule, né, eu vim ter todo esse embasamento técnico. Um grande fruto. Pois é, e outra coisa também, que depois que a gente entra para a área de manipulação, você tem contato ali com um paciente direto, às vezes você fez um shampoo, olha, é farmacêutica, né? Será que não tem como espumar mais ou espumar menos? Será que esse creme, assim, que eu gosto que fique, tem pessoas que gostam que fica aquela sensação mais oleosa, né, mais preguenta, tem pessoas que não gostam, será que dá para deixar mais assim ou não? Então a gente vê assim o fato, né, eu fico feliz de ver que posso, assim, personalizar para aquela pessoa, atender aquela pessoa. Uma certa independência, né, de conseguir... Não é um produto que é vendido aqui no Nordeste, é vendido lá no Rio Grande do Sul, é vendido no Amazonas, entendeu? É o seu creme, o creme do Jorel. Eu acho que a palavra certa é autonomia. Tu teve autonomia para conseguir influenciar o tratamento daquele teu paciente. Que antes tu só copiava, colava às vezes, ou então só entregava. Ju, aí tu teve uma experiência, tu tinha experiência na manipulação antes do Manipule e teve agora, tá tendo pós-Manipule. Não tem nem comparação. Não tem, porque é assim, muito no automático. Ó, toda vez que vier... Antes Manipule. Não, antes Manipule eu fazia, né, mas sem entender direito os porquês. Por exemplo, pegar uma ficha de pesagem ou ordem de manipulação, né, dependendo do sistema, né, já puxa aquele recipiente, mas por quê? Não sei, né, é esse recipiente, né, por que tem que ser uma embalagem de alumínio, não é uma de plástico, né, né, por que aqui puxou vitamina D pura e não a diluída, entendeu? Ali na rotina, se você realmente não tiver disposição, tempo, né, por mais que eu buscasse me informar, né? Porque eu acho que outro investimento muito bom, né? Que todo mundo deve fazer é com livros, né? Com cursos, com literatura mesmo. Porque nem tudo tem no Google. O pessoal tem mania hoje, né? É o Google para tudo. Chat GPT também, não, gente. Pois é, mas assim, eu acho que um bom livro, né? É essencial. Então, por mais que a gente pesquise ali, mas é muita coisa. O ramo magistral é muito, muito grande. Então, né, antes do Manipule, eu fazia com certa insegurança, né? Se fosse para eu manipular e tudo para entregar para você, Alana, paciente, né, já era com o pé atrás. Hoje em dia, não. Eu vou falar muito sobre isso, gente, sobre essa virada na jornada da manipulação magistral, tá? Então, você que quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês com manipulação de medicamentos, suplementos e cosméticos, vem comigo que vai ser uma oportunidade incrível para você alavancar a sua carreira. Ju, e pós o Manipule? Me fala um pouquinho. Manipule, assim, mais... Como tá a performance? Porque assim, parece mesmo duas Jus. Eu conheci a Ju antes do Manipule. Eu não. Não, agora depois do Manipule, assim, a questão de confiança, de segurança, né? De saber o que eu estou fazendo. Você se sente mais líder, consegue... mais líder. Tomar decisões. Tomar decisões. Consegue gerenciar melhor o laboratório. Sim, claro. Você traz muitas novidades que eu sei lá para a farmácia. Né? Porque antes você ficava só na frente. Hoje você tá na frente Porque assim, quando a gente é farmacêutico de filial, às vezes uma dúvida mais técnica, liga pro colega farmacêutico do laboratório. Sim. Né? O Jorel passou por isso. Eu recebia muitas ligações. Pois é, tem esse suporte. Geralmente o farmacêutico ali de loja, filial, que eu estou dizendo, filial de farmácia de manipulação, né? Dessas grandes redes. Geralmente o farmacêutico ali de loja é ótimo, é expert ali no sistema, no atendimento e tal. No operacional. No operacional, né? Mas, assim, e claro que no básico, né? Chega um cliente, tô com uma caspa, o que você sugere? Essas coisas mais simples a gente sabe, né? Mas às vezes uma coisa mais técnica, não, um momentinho, liga pro colega farmacêutico do laboratório. Então são coisas, hoje eu sou a colega farmacêutica do laboratório. Sim, né? E da frente. E eu lembro até de uma situação que tu falou que a farmácia não ia vender por não fazer uma determinada forma farmacêutica. Pô, eu estava numa farmácia que
né, no Manipule 5.0 a gente aprende a fazer a dual caps, né, cápsula em cápsula. Né? E eu vi que a frente de loja perdeu a receita de hidrocortisona 70-30. Por quê? Não, porque ninguém sabe, não sei o quê. Aí eu fui atrás da proprietária. Não, eu sei, eu aprendi no curso. Ela, então faça uns testes, não sei o quê. A gente fez uns testes e tudo, e pronto, liberou para produzir. A produção. Legal. Uns testes direitinho para cálculo, todo aquele cálculo, né, que o curso ensina, né, do tamanho da cápsula, né, do cálculo do recipiente, principalmente não se tratando da cápsula externa. A gente fez e tudo, padronizei, ensinei, né? Chamei 2, ensinei. As primeiras eu que manipulei, inclusive. As primeiras fui eu, né? Aí depois ensinei 2. Hoje em dia os manipuladores fazem. Você entregar conhecimento para a equipe, isso é muito gratificante. Sim. Né? Sim. Eu acredito que a tua equipe deve assim, ser muito engajada por você proporcionar esse conhecimento para eles. Não, e outra coisa, quando eu comecei, né, que eu fui para essa parte de garantia da qualidade, de fazer treinamentos, olha, vamos ver se essa semana a gente faz o seu treinamento, viu, e tal. Né? Treinamento, era desse jeito. No começo. Agora estão perguntando, ei, quando é que vai ser meu treinamento? Você só fez com fulano, não fez comigo ainda esse tema, não. Hoje em dia já tá assim. Muito legal. Não, e outra coisa que eu me lembrei agora, assim, que é importante também a questão do trabalho nos finais de semana, né? Porque a manipulação tem esse grande diferencial da drogaria, né? Não vamos ser hipócrita. Quem é que não gosta de estar em casa no domingo? De estar com a família no domingo? Feriado. No feriado. Agora mesmo, domingo, Dia dos Pais. Né? Quando eu era de uma grande rede, teve uma época que meu horário era de 15 às 23. Teve Natal que eu saí da farmácia 23 horas, da drogaria. Então, né, não vamos ser hipócritas. Todo mundo gosta do seu final de semana, do seu feriado, né? E farmácia de manipulação não abre nos domingos, né? Sim. Sábado, geralmente só de manhã. Vai ter uma folgona, né? Sábado e domingo, né? Tu vai ter uma folgona. Porque tu não vai, né? Não vou pra lá. Por exemplo, terça-feira é feriado aqui em Fortaleza, né? Aí a gente já folga, né? O colega de drogaria vai estar lá na drogaria, né? Também é um outro diferencial. Total. Então, que bom que eu vejo assim, vocês bem felizes. E essa felicidade, ela vem muito também de dentro para fora. E claro que tem dias mais apertados, né, Jorel? Tem uns dias tensos, assim, eu falo do Jorel porque o Jorel é full time, né? Só que você tá realizado com o que você faz, você ter aquela motivação diária, né? Mas isso vem do ponto de partida, isso vem de um investimento que você faz. Seja um investimento de tempo, de dinheiro. Eu vejo mentorados que não tem, que tem bebê pequeno, bebezinho no puerpério. Eu esqueci o nome dessa aluna, mas ela assistia às aulas, consumia esse conteúdo 5h30 da manhã. Eu lembro. A Joyce foi muito forte, que inclusive eu fiz live com ela. Ela trabalhava e estudava antes dela se formar, né, que ela fez Manipule. Ela começava também 30 minutos antes do expediente. Inclusive, ela postou recentemente, hoje ela está contratada como farmacêutica de uma farmácia com manipulação, e ela marcou a gente. Gente, isso era 5h32. Então, qual é o preço que você está pagando para virar a chave da tua carreira? Né? O grande objetivo desse bate-papo de hoje, de fato, é fazer você entender que eu tenho uma história, o Jorel tem uma, a Juliana tem uma, e o que é que nós temos em comum para estar aqui? A gente, antes de começar a gravar, inclusive, a gente estava brincando de bandana de pijama, né? Vocês, eu tava só existindo. Volta aqui o vídeo. E assim, é sobre isso, né? E aí o dinheiro vem como consequência. A construção, né? Sobre a construção. Se você acha que faz todo sentido isso que eu tô falando, deixa aqui teu like, se inscreve no canal, compartilha para aqueles teus colegas que querem mudar de fato, seja da área ou não, né?
E é sobre isso, você tem que parar e pensar que investimento eu posso fazer, né, de tempo e dinheiro hoje, tá? E você viu que não ter dinheiro na conta não necessariamente vai te impedir de investir na sua carreira. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam em você, como a família do Jorel acreditou nele, como a colega da Juliana, né, que a convidou, mesmo ela não tendo experiência, ela acreditou na Ju. Por quê? Porque ela a conhecia como pessoa profissional. Então ela lembrou, Ju, tem essa oportunidade aqui. E a Juliana resolveu pagar o preço, né? Então, faz diferença você fazer esse investimento, né, para você virar a chave. Se você continuar na zona de conforto, fazer as mesmas coisas, me desculpa, mas dificilmente você vai virar. Você vai ter realização naquilo que você faz. Então, no podcast de hoje, a gente viu muitas histórias, né? Histórias da Alana, histórias minhas, histórias da Ju, que você pode ter se identificado. E espero que você tenha visto alguns pontos que possa virar essa chave para você conseguir também entrar nesse mercado maravilhoso. Que só cresce. Que acolhe muito bem, que lhe ensina muito, que é maravilhoso. Então espero que você tenha gostado muito e vejo você numa próxima. Tchau! Até lá! Tchau!